O conversor zeta, também chamado de SEPC zeta, eles chamam de dual, né? Porque ele é similar ao SEPC, né? Então, eu coloquei ele aqui também, porque ele acaba aparecendo em muita literatura. Ele é baseado no buck-bust, né? Ele é leve à baixa. A configuração típica é não isolado, mas existe a configuração isolado. Ele usa uma chave como por padrão, não inverte o sinal de saída, e na configuração isolado, como todos os outros conversores, isso aqui vocês têm que lembrar, a partir do momento que eu coloco um indutor acoplado ou um transformador, você cria uma isolação. A partir do momento que você cria uma isolação, você pode colocar outros secundários. Você pode ter mais de um secundário. E você pode replicar esses circuitos, um para cada secundário. Então, você pode ter saídas diferentes. Né? E em função da relação de transformação, você cria saídas com níveis de tensão diferentes. Corrente com baixo ripple, né? Porque ele tem um indutor na saída, diferente do SEPC comum, né? Ele já é similar ao choke, né? Ele tem um ripple baixo de corrente, porque o indutor está na saída. Ele utiliza 2 indutores, 2 capacitores, padrão, igual o choke e o SEPC, e também é utilizado para potências mais baixas, né? Essa aqui é uma placa da Texas aí de um Zeta, né? Do conversor Zeta. Eles trabalham tudo com SMD, né? Para deixar o conversor bem pequeno, bem compacto. Praticamente, aqui a gente tem um circuito de controle, ó. Isso aqui é o circuito, normalmente é um chip, né? Um circuito integrado dedicado, que faz o controle dele. Tem os capacitores. Aí, normalmente, utiliza-se trafos, né? Transformador tem encapsulamento específico, né? Você não vai encontrar para conversores bem pequenos esse transformador comum, igual você vê aí, de 60 Hz. Normalmente o pessoal coloca um epox, né? Coloca ele dentro do invólucro, o transformador fica fechado. O circuito dele. Veja que agora, ó, eu tenho uma condição um pouco diferente aqui, mas os componentes são os mesmos. Né? A gente não muda muita coisa em relação aos componentes. Então, com a chave fechada, né? Vamos considerar aqui a chave fechada. Vou ter uma corrente aqui, nesse indutor, então o indutor vai carregar com mais e menos, né? Eu vou ter um sinal aqui de onda quadrada atacando o indutor, porque essa chave vai ficar ligando e desligando. Isso vai produzir uma corrente, né? Carga e descarga, carga e descarga, carga e descarga do indutor. Ele sobe com uma rampa. Ao mesmo tempo, esse capacitor aqui, ó, tem que pensar o seguinte: quando essa chave abre, eu crio um caminho para carregar esse capacitor. Esse caminho para carregar o capacitor, veja, vai ser caminho por esse diodo. Então, esse capacitor vai carregar com mais e menos. Então, analisando essa condição que a chave está fechada, eu vou ter, né, aqui na entrada mais e menos, eu vou carregar esse indutor com mais e menos, ao sentido da corrente, e eu vou produzir uma corrente aqui, ó. Só que esse capacitor que foi carregado no ciclo anterior, ele está se somando com a tensão da fonte, ó, menos e mais. Menos e mais. Então, esses dois elementos viraram a fonte. O que eles vão fazer? Carregar esse indutor, mais e menos, e fornecer energia ao mesmo tempo para a saída, fechando o circuito por aqui. Então, a gente tem duas malhas, né? Tem essa malha, que carrega o indutor L1, e tem uma malha externa, que essa fonte se soma à fonte representada pelo capacitor, e esse capacitor e a fonte fornecem energia para o indutor L2 e alimentam a carga. Esse é o ciclo chave fechado. Chave aberta. Com a chave aberta, deixa eu apagar isso aqui. Chave aberta. Quando essa chave abre, esse indutor que tinha carregado com mais e menos, ele vira menos e mais. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai transferir essa energia que ele armazenou para o capacitor, que o capacitor
ele perdeu um pouco de energia. Ou ele perdeu toda a energia, ou ele perdeu uma parte, né, parcialmente sua energia. Isso vai depender do tempo de eu ficar com a chave aberta ou fechada aqui. Vai depender do duty cycle, da largura de pulso. Veja que a equação é a mesma. A equação aqui é baseada no buck boost, né? Onde o ganho estático é o duty cycle dividido por 1 menos o duty cycle. Então, com a chave aberta, eu vou carregar o capacitor. Então, eu vou carregar ele com mais e menos. Esse indutor vai transferir energia para ele. E esse indutor que foi carregado no ciclo anterior, com mais e menos, agora ele vai virar menos e mais. Vocês já perceberam que todo indutor, ele inverte a sua tensão para manter a corrente circulando. O indutor se opõe à variação de corrente. Se a corrente tender a cessar, o que o indutor faz? Ele se opõe. Ele não gera força contra a eletromotriz lá na física. Ele se opõe totalmente. E aí a polaridade dele muda. E ele vira um elemento fornecedor de energia. Aí entra no seu ciclo de descarga. É o seguinte, quando eu abro essa chave, esse indutor vai tender a se descarregar. Esse capacitor aqui, Thiago, virou um curto. Ele virou um curto-circuito. Só que como esse indutor ele virou a fonte de alimentação, ele mudou sua polaridade, né? Ele gerou aquela força contra a eletromotriz. Ele mudou de polaridade e começou o seu ciclo de descarga. Ele começou a descarregar a corrente armazenada em forma de campo magnético. Aí essa corrente polarizou o diodo e começou o ciclo de carga do capacitor. Só que isso aqui é um curto. Aí esse indutor tinha sido carregado. Só que a partir do momento que eu criei uma corrente aqui para carregar esse capacitor, antes tinha uma corrente circulando aqui, ó. Eu tinha uma corrente descendo aqui, eu tinha uma corrente indo para essa direção, passando pelo capacitor, porque o capacitor ele não estava carregando, ele estava ajudando a fonte, a polaridade dele está se somando com a da fonte. É igual os circuitos grampeadores que a gente estudou lá em eletrônica 1. Carga, o outro ciclo, o capacitor virava a fonte. Por isso que a gente conseguia grampear o sinal, deslocar ele para cima ou deslocar ele para baixo. Aí aqui, essa corrente está circulando aqui, começa a carregar ele. Só que essa corrente, ela está pegando essa malha inteira aqui, ó, essa malha externa. Então, esse indutor está carregando, beleza. Aí, de repente, alguém vai e abre essa chave. No que abriu essa chave, esse indutor começou a fornecer energia para o capacitor e essa corrente que estava num sentido não existe mais, isso aqui sumiu. Aí o que esse indutor faz? Opa, aí você está bagunçando o negócio, né? Eu quero corrente circulando de forma contínua, me opõe a isso. Como ele se opõe, esse diodo está aqui para isso, justamente para isso. Esse aqui é o diodo roda livre. Aí ele muda a polaridade e ele passa a fornecer corrente junto com o capacitor, né? Ele passa a fornecer energia para saída, só que eu tenho que fechar o circuito, fecha pelo diodo roda livre aqui, ó. Então, o indutor L2, nessa condição de chave aberta, é ele que fornece energia para saída. Se não tivesse ele, seria só o capacitor. O que acontecia lá no CEPIC, né? O diodo estava aqui, aí era só o capacitor. Então,